Salve, salve, meus nobres! Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal. É um prazer estar nessa noite com vocês aqui. Já fazia alguns dias que eu não aparecia. Eu ando viajando bastante, tanto que hoje eu estou fazendo aqui esse aulão. Preparei, viu, hoje à tarde, porque hoje eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Por mais que a gente esteja nas viagens da vida, a gente precisa sempre trazer conteúdo, precisa estar trazendo atualização. E, claro, meu nome é Jonathan Almeida, para quem não me conhece. E o meu papel durante esse aulão é falar um pouco mais sobre o captador visionário. O captador visionário, que é ter a visão sobre a captação de recursos e de que forma você pode se posicionar como um profissional. O tema do aulão de hoje vai ser a visão do captador profissional. Como viver bem, com propósito e renda, sendo um captador visionário. Logo no começo foi falado sobre a diferença para quem quer se tornar um captador de recursos e captar para um projeto específico, mas eventualmente tem aqueles e aquelas também que querem entrar nesse universo da captação, se tornando um profissional ou uma profissional. Por quê, galera? Como é que funciona isso aqui? Eu estou na captação de recursos desde 2017, mas a minha aproximação com os projetos de impacto social, ela vem desde a minha infância praticamente. Então, vi a minha mãe participar de projetos de impacto social, vi o meu pai trabalhando com projetos voltados para a área da saúde também. Depois vi o David integrar projetos de impacto social também. Ele foi uma pessoa que me motivou também a entrar nesse universo. E depois eu, logicamente, vim para essa área também, né, para enxergar o social como uma solução. E com o passar do tempo, a gente tentou trabalhar com os projetos, foram muitos anos tentando, errando, se decepcionando, tendo tristeza, tendo raiva, tendo decepção. Foi um período bem difícil. No entanto, uma força que nós temos aqui é a questão de ter a resiliência. Então, nós fomos resilientes quando precisamos ser, e naquele momento que a gente foi resiliente, as portas começaram a se abrir. Em 2017, eu enxerguei as oportunidades na captação de recursos, consegui, em 2017 ainda, fazer uma captação de cerca de R$ 450 mil, tá, para um projeto de impacto social. E aí, com o passar dos anos, eu fui cada vez mais trabalhando com projetos de impacto e hoje já passo de R$ 10 milhões em captação de recursos e começo a trazer essa metodologia aqui para dentro de quem quer entender esse universo também, tá? No primeiro momento, o nosso papel aqui foi ensinar a captação de recursos para quem queria aprender a captação. E para isso a gente pensou, a gente precisa metrificar isso. A gente precisa criar uma meta. Por quê? A gente acredita em metodologia. Toda metodologia, ela quando seguida, você quer obter um resultado. Você segue metodologia para conseguir resultado. A nossa metodologia, ela é embasada em 4 pilares da captação de recursos, tá? E aí, quando você entende esses 4 pilares, que é a boca do funil é o quê? A mineração de editais, que é encontrar oportunidades em formas de captação. O que é um edital, Jonathan? Edital é um documento que dita as regras. Depois de encontrar essa oportunidade, você eventualmente vai fazer o mapeamento do que é solicitado, ou seja, qual a documentação, qual o tipo de projeto. A gente chama aqui de checklist de documentação. Com o checklist de documentação, é a partir daí que começa o processo de elaboração de proposta ou elaboração de projetos, plano de trabalho, carta convite, o que tiver encontrado no edital. E depois que você começa a elaborar esse projeto, vem a última fase, que é a fase da submissão. Então, o nosso método ele é baseado nesses 4 pilares. Lembrando que cada um deles tem a sua própria especificação. E aí o que acontece? Beleza, você entende isso, você domina, você começa a aplicar, e antes o que era uma hipótese, hoje é uma teoria que já foi testada, aprovada e comprovada. Essa metodologia já foi responsável de, só no ano passado, fazer a captação de mais de R$ 30 milhões. Então a gente já sabe que funciona, não é mágica, quem segue a metodologia replica e amplia. Replica e amplia, começa a alcançar altos valores da captação de recursos, tá? Então, a gente viu muita gente conseguindo recurso financeiro para os projetos. Então,
Para quem antes tinha dificuldade se era possível, começou a se tornar possível. Então, para quem achava que não tinha tanto recurso financeiro, começou também a alcançar o primeiro milhão em captação. Não só o primeiro, mas o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, o quinto, o sexto. Quantos de vocês querem alcançar 1 milhão? Quantos de vocês querem passar do primeiro milhão? Quantos? Sério? Vocês gostariam de passar do primeiro milhão? Show de bola. Show de bola. E isso tem muito a ver sobre você também enxergar isso como possibilidade. Então, eu trago todo esse contexto para justamente você entender que é metodologia e eu sabendo que você quer, porque nem todo mundo quer o primeiro milhão. Tem gente que às vezes quer 50 mil, tem gente que quer 100 mil, mas a gente metrificando o primeiro milhão, eu conduzo você a pensar nesse valor como meta. Então, por isso que minha missão é tirar você do zero ao primeiro milhão em captação de recursos. Isso aconteceu com força. Muita gente começou a captar, muitos resultados bons, muitas vidas transformadas, muitas pessoas que antes não imaginavam que era possível captar sem conhecer grandes figuras políticas partidárias, sem entender muito desse universo, e começaram a conseguir muito resultado. E aí veio um novo pensamento, né? Bem, lá no começo, o que me motivou a crescer mais na captação? Porque chegou um momento em que os projetos em que eu estava à frente, eles começaram a andar sozinhos, porque já tinham recursos. Só que o que me impulsionou a continuar fazendo essa mesma metodologia e ampliando, talvez fosse uma boa forma de fazer com quem estivesse trabalhando com o projeto continuar também, para não parar no primeiro milhão, mas para continuar. Então, o que motiva isso? Atrelar isso a um faturamento. E é engraçado como as coisas, elas assim, eu costumo falar que tudo aquilo que tanto eu quanto o David, né, hoje que nós somos à frente de todo esse projeto, é um ecossistema muito grande já o Portal do Captador, essas reuniões que nós fazemos, já tem muita gente, tudo que a gente cria é com bastante excelência, comprometimento, a gente se foca muito, sabe? Não só em trazer informação, mas acompanhar eventualmente as pessoas que precisam ser acompanhadas, que podem ser acompanhadas, né? Tanto que a gente faz eventos, como o David falou, que são gratuitos, eventos que são pagos, acompanhamento especializado, então a gente tem muita coisa. E aí, conforme a tua fase, né, para quem ainda não sabe sobre as fases do captador, já tem um vídeo lá no YouTube do Portal do Captador. Só você entrar lá que tem fases do captador. Tem a fase inicial, bem no comecinho, que você gostou da ideia do nome captação, até a última fase, que é quando você passa do processo da captação, que é justamente esse visionário, que é fazer você enxergar o visionário. Diante disso, aí vai lá no portal, tá, do YouTube, você pode pesquisar que essas aulas aqui que são gravadas, elas vão lá para o YouTube. Então, se eventualmente você quiser assistir depois, com mais calma também, você pode ir lá, seguir, comentar, tá bom? Inclusive, está tendo agora o evento, nosso evento A Nova Causa. O que é o evento A Nova Causa? É um evento pioneiro, que estou mostrando essa metodologia e criando um plano. Tá? É um evento gratuito, ele é online. Quem está participando, a gente está nessa semana aqui, inclusive, de lives de aquecimento, de pré-evento. Está sendo muito legal. Todas as manhãs eu estou entrando às 7 da manhã no horário de Brasília, tá? E vou até sexta-feira, porque segunda começa o evento. Quando é que começa o evento? Eu vou saber quem é que está participando com base no chat aqui. Quando é que é o evento oficial? Bora ver se vocês estão antenados. E eu sei que tem gente aqui. Aí, ó. Sei que tem gente que está participando. É isso aí, ó. Show de bola. Vocês estão ligados. Quem é que está aqui pela primeira vez? Minha primeira vez. Segunda, dia 28, dia 28. Tá, vocês estão antenados. Eu, Macedo, Moana, João, Jax, Arlindo. Show de bola. Muita gente chegando pela primeira vez. Então, foi até importante eu trazer essa visão inicial aqui. Show de bola. Para quem está pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o nosso ambiente, é o ambiente de agente da transformação, sabe? A gente tem muito essa questão de geração. Tem muito essa frase, assim, tem gente querendo mudar o mundo, mas às vezes esquece o principal. Antes de mudar o mundo, eu falei isso hoje de manhã, bora ver se vocês estão antenados. Antes de mudar o mundo, você precisa o quê? Mudar a si mesmo. Não adianta, porque o processo está bem aqui, ó.
O processo está bem aqui. Se a gente consegue avançar nisso aqui, a gente consegue mudar o mundo. E a gente está formando essa geração, que é a geração transformar. A geração transformar é a geração de pessoas que escolheram, tá? Que escolheram, tomaram a decisão de estar num ambiente diferenciado. Então, se você já se sente da geração transformar ou quer fazer parte, comenta aqui, #GT, porque eu vou entender que você não vai perder de jeito nenhum a aula que sai na segunda-feira. Mas não só a aula de segunda-feira, tá? Sai na segunda-feira, sai na quarta-feira e na quinta-feira. São 3 aulas completíssimas. Não perca, porque é lá que você ainda vai ter a oportunidade de criar o teu próprio plano do captador, tá? Beleza. Feita essa parte inicial, hoje eu quero falar para quem já decidiu, para quem já enxergou essa possibilidade, para quem já entendeu que existe como fazer essa captação. E aí a gente vem para essa parte da questão visionária. O que acontece? O que aconteceu? Muita gente que começou a captar, alguns captaram 100 mil, 200 mil e foi o suficiente. E aí deu, poxa, tá bom para mim, eu vou parar. Tá tudo bem, né? Cada um com as suas metas. E faz até sentido, né? Pô, se eu preciso desse valor por um ano, então talvez faça sentido eu parar também, porque você não vai dedicar todo o tempo do mundo para captação, né? Afinal de contas, você tem família, você tem suas responsabilidades, né? Tem gente que tem o seu trabalho. Enfim, tempo é ouro, né? Hoje em dia, tempo é ouro. E aí eu falei, calma, mas e se a pessoa que estiver dedicando tempo com isso, ela também enxergar uma forma de remuneração? Caramba, por que eu entrei na captação? Porque eu estava com a energia da minha casa cortada. Eu já tinha me formado na faculdade, na época eu estava fazendo graduação, eu já tinha tentado algumas oportunidades de trabalho, de emprego, estava trabalhando como voluntário em projeto de impacto social e não estava andando, não estava andando. Chegou um momento que eu acumulei tanta dívida por falta de emprego que cortaram a energia da minha casa. E foi justamente isso que, na época, num dos piores momentos da minha vida, com vergonha de falar para minha família que estava sem grana, que eu pedi ajuda para participar de um evento numa outra cidade. E lá, nesse evento, eu descobri um edital de captação de recursos e minha vida mudou completamente. Se não fosse por isso, eu não estaria aqui hoje. E nenhum de vocês estariam aqui também. E aí eu falei, então o que me motivou também, além de ajudar o próximo, além de ver minha família em toda com social, foi porque eu também precisava. Então, na época, eu enxerguei uma profissão, tá? E essa profissão, ela começou de lá. Então, eu comecei pela captação de recursos a ganhar dinheiro, por percentual, por aprovação, por assessoria, por tudo. E aí vem a questão do captador visionário. Então, o que é a captação visionário? Diferente da pessoa que entra na captação querendo sobreviver, querendo respirar com algum projeto específico, o captador visionário ele pensa em crescer profissionalmente e crescer a causa que ele quer apoiar. Então é simples, tá? O captador visionário, ele não escolhe sobreviver, mas ele escolhe talvez viver da captação. Por meio de quê, Jonathan? Por meio dos serviços que ele pode oferecer. Agora, a partir de agora, eu quero que você pense o seguinte: você está aprendendo uma habilidade que você se tornará um solucionador ou uma solucionadora de problema. Todo e qualquer problema de um projeto, tá? Dentro do âmbito do controle da gestão de um projeto, de uma instituição, é resolvido com dinheiro. Convenhamos. Vão reclamar, e no final das contas o que resolve é dinheiro. Você vai em projetos e reuniões e no final das contas você descobre que o gargalo está no dinheiro. Então, se você se torna uma pessoa que encontra esse dinheiro, você se torna alguém que tem valor. Então, a visão estratégica do captador visionário é entender que tem esse recurso financeiro, que é possível se profissionalizar nisso, só que começa a enxergar as formas que você pode faturar nesse mercado. Porque dentro desse processo, a gente foi vendo o processo de construção de uma nova profissão. O que aconteceu? As legislações começaram a valorizar essa pessoa, a pessoa que está correndo atrás. Pessoal, tem mais de 917 mil organizações da sociedade civil hoje. Quando alguém pensa em transformar, em ajudar o social, a primeira coisa que vem na mente, vou abrir uma instituição.
Aí chega lá, se bate todinho, faz reunião, faz ata, assembleia, não sei o que, constitui, tira a documentação e, depois todo mundo abandona, que não foi para frente, faltou o recurso. O erro da pessoa que quer ser um agente da transformação é começar abrindo instituição sem conhecer a captação. Erro fatal. Então, o captador não. O captador ele já enxerga que ele no Brasil já tem muitas instituições aptas a captar recursos. Então, é possível você ajudá-las. Opa! Mas é nesse momento que as legislações, as pessoas à frente de todo esse movimento do social, começou a valorizar pessoas que pensam em solução, pessoas que estão atrás de recurso financeiro. Ou seja, nesse período, você começa a entender que não só as instituições do terceiro setor, são 3 setores no Brasil, tá? Anotem isso aí. Quem tem costume de anotar? Estão anotando? Anota isso aí, que essa parte aqui é importante. Quem tem o costume de anotar? Aí, ó, a Sinara, Clóvis, a Liga Esportiva, Alexandre. Show de bola, meus nobres. É isso aí. Olha só, são 3 setores no Brasil. Isso aí para você nunca mais esquecer. O primeiro setor é o governo, tá? Prefeitura, Estado, governo federal. Isso é primeiro setor. Tudo é primeiro setor, é governo. O segundo setor são empresas privadas, tá? E o terceiro setor é a famosa ONG, né? Mais conhecida como ONG, uma instituição. Beleza? Pode ser uma organização de sociedade civil, pode ser um grupo coletivo agora. Por isso que eu falo, as legislações, ela começa a trabalhar por esse meio. Beleza? É tanta mudança, pessoal, que hoje pode captar até sem CNPJ, tá? Hoje dá para captar no CPF e tal, mas esse não é nem o foco de hoje. Inclusive, dá para ganhar muito dinheiro com o ramo de captação só para modalidade de CPF. Outro dia eu vou trazer essa estratégia para vocês. Deixa eu surfar mais um pouco nela, tirar minhas conclusões ainda, e depois eu trago aqui, né? Eu costumo falar que eu tô numa pescaria. Aí, quanto mais eu chego longe, mais eu vou pescando. Tem hora que eu chego num lago que, meu Deus, eu posso ir pescar, eu posso fazer minha comida ali, curtir a tarde. Quando eu falo para todo mundo chega. Então, tem estratégias que eu vou trabalhando nela, quando eu termino tudo, que eu falo, pessoal, agora vamos por aqui. Aí eu vejo a galera indo no mesmo caminho e, ó, os plim-plim chegando, né? Plim, 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 recursos chegando e pagamento na conta, né? Que é o objetivo de ser o captador visionário. Ou seja, o captador visionário, imagina que você começa a passar por um processo de transformação. Por quê? Hoje, anota aí também, tá? Esses 3 tipos de captadores. O Alfredo perguntou aqui. Pessoal, vai aparecendo as mensagens aqui. É que eu não estou com o chat aberto aqui, mas aí lá no final eu vou dar a oportunidade para algumas pessoas tirarem dúvida, beleza? Aí no chat, as perguntas que forem mais curtinhas aqui, eu posso olhar no ao vivo aqui e responder, mas as maiores eu não consigo ver porque a quantidade de palavras aqui ela é limitada, beleza? Mas eu vi a última aqui, foi só em relação a projeto, né? Onde eu consegui modelo de projeto. A gente não hoje copia modelo de projeto, tá? Afinal de contas, a gente hoje tem acervo. Nós temos um acervo. Esse acervo ele tem modelos de projeto aprovados, tá? Ele tem modelo de minuta, modelo de contrato de prestação de serviço, um monte de modelo. Mas ele é nosso, ele é do nosso controle, é o que a gente utiliza, tá? No nosso profissional ali, beleza? No entanto, durante o evento, eu ensino a construir esse projeto. Como é que você pode aprimorar a elaboração desse projeto? Que a gente entende os conceitos, né, básicos de um projeto. O que é um projeto? Né? Uma ideia com os tópicos certos. E varia, não tem um modelo fixo de um projeto. Aí que é legal porque que o método funciona. Porque quando você começa na mineração, que você encontra uma oportunidade, cada oportunidade vai dar uma regra de como deve ser feito o projeto. Olha só a sacada que eu vou te dar aqui. Ó. Se o edital dita as regras, hoje tem uma ferramenta chamada inteligência artificial que recebe comandos. E aí você utiliza, une útil ao agradável. Pega as informações daqui e une para a IA elaborar um projeto mais assertivo. Ah, Jonathan, só jogar ela vai criar para mim? Quem dera, se fosse assim, todo mundo construía projetos lindos. Não tem nada a ver, tá? A IA não faz tudo pra gente, não. A IA, ela facilita a nossa vida. Mas é igual uma academia muito bonita. Ela tá lá, mas você vai escolher, tá lá treinando,
você vai escolher ter um personal trainer, você vai querer receber um treinamento para aprender a usar cada um daqueles equipamentos. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. E a gente ensina isso durante o evento também. Beleza? E aí, o que acontece? Três tipos de captadores, tá? Anota aí. O primeiro tipo de captador é aquele captador inicial lá que eu comentei agora há pouco para vocês, que é o captador que, um exemplo, eu sou o presidente de uma organização e tenho um projeto. Aí eu quero captar para esse projeto, tá? E eu não quero ganhar nada por isso. Eu quero só fazer a captação. Eu não quero ser remunerado. Eu sou um captador interno. Isso quer dizer que eu estou captando os projetos que eu tenho internamente aqui no meu ecossistema, na minha instituição, no meu grupo coletivo, seja qual for o líder social, tá? Então, esse captador é o captador interno. Captador interno capta para o seu próprio projeto. Tem o captador profissional. O que é o captador profissional? É o captador que faz captação e recebe remuneração por isso, tá? Então, o captador profissional consegue recurso para os projetos de impacto social, tá? E recebe remuneração por isso. E tem o terceiro tipo de captador, que é o captador visionário, que é justamente essas aulas semanais aqui de terça-feira, que ela é para mostrar essa visão do captador visionário. Ou seja, o que um captador visionário faz? O captador visionário, ele voa mais alto, ele já sabe, o profissional ele sabe que ele pode receber, beleza. O visionário, ele já sabe que ele pode receber e ele vai voar para enxergar lá de cima quais são as oportunidades que existem e quais são as mais atrativas para ele. Em que termos? Tanto operacional quanto financeiro. O que eu quero falar com isso? Que tem captações de recursos que vão te dar muita dor de cabeça e o resultado nem é tão bom assim. Se tem uma coisa que eu prezo na minha vida hoje, é energia vital. Se eu sinto que a minha energia vital ela está indo embora, se qualquer um projeto me tirar um pouquinho do meu sono e a dor de cabeça, eu já não tenho mais paciência de lidar com o problema. Porque hoje a gente se torna um profissional para justamente ser valorizado no mercado e escolher com quem eu quero trabalhar. É isso que eu quero entregar, essa habilidade para você entender isso. Quando você entende da captação, você escolhe com quem você quer trabalhar. Nessas próprias reuniões aqui, o que eu mais vejo, eu quero um captador, eu quero um captador, eu quero um captador. Então tem uma demanda muito grande. E não é pequena não essa demanda. Então, o que está acontecendo? A gente começou esse processo, né? E aí a gente começou a falar sobre a captação. E ao mesmo tempo que, olha, eu já falava dessa profissão antes mesmo dela surgir. Você sabe que eu sou um oráculo? Eu fui um oráculo? Porque eu já enxergava essa profissão antes dela existir. Já pensou? Eu era captador de recursos antes dela ser regulamentada, só para vocês terem ideia. Isso é um orgulho para mim, né? E aí eu já era esse captador, então, antes dela existir. E aí, com o tempo, foi regulamentando. Em 2019, os próprios manuais de lei de incentivo, tá? Apesar de não ser o foco de hoje, mas quando você estiver participando aqui com a gente, vou mostrar um áudio para vocês aqui. Quando vocês estiverem participando aqui com a gente, não pense que existe só uma forma de captação, não, tá? Por exemplo, eu falo que dá para captar por CPF. Não, mas é porque não pode, que é lei número tal, 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 mas é uma lei que fala especificamente de uma forma de captar. Não tem nada a ver para outra. A legislação que às vezes é usada aqui no Brasil, você vai nos Estados Unidos, é outra lei. A legislação que é usada nos Estados Unidos, que chega aqui no Brasil, é uma outra coisa. Então, as ferramentas as ferramentas de legislação, as estratégias vão mudando o tempo inteiro. Vão mudando. O que antes não podia, agora muita coisa pode. E isso é interessante, tá? Uma vez, vou contar um segredo para vocês aqui, tá? Uma vez, tem uma associação que, inclusive hoje eu estava lendo algumas matérias lá deles, tem uma associação que eles falam que não são de acordo em pagamento por serviço, tá? Não é de acordo em pagamento de serviço. A ideia, o fomento daquilo que eles passam
é fazer captação, é fazer a captação e receber um valor fixo. Isso aqui é pregado lá, né? De acordo com, assim, o modo de pensar da instituição. E aí, o que eu penso sobre isso? Eu vou mostrar um número aqui para vocês. Estou só conectando aqui na internet. Vou mostrar um número aqui para vocês. E por que eu não penso assim? E tá tudo bem quem queira pensar. As pessoas, ninguém tem a obrigação de apoiar aquilo que você está pensando. Mas a partir do momento que talvez eu traga fundamentos do porquê eu estou pensando, talvez faça mais sentido para você. Porque tem tanta gente que está só especulando aqui agora nesse mundo, nessa vida. Agora, tudo que você fala e tem alguém que vai falar que não sei o quê, que é diferente, mas às vezes é uma limitação de pensamento desse tamanho. E aí, quando você já está há muito tempo no mercado, quando você já enxergou muita transformação, você também traz muita novidade, você também traz muito ponto de vista, tá? Eu vou falar o porquê, que eu não concordei muito com o que foi falado por essa associação. Eu vou mostrar aqui para vocês minha tela. Vou mostrar aqui para vocês a minha tela. Vou virar aqui, peraí. Deixa eu virar aqui. Vou virar aqui só para vocês verem, tá? Você consegue ver esses números aqui, ó? É um pouco embaçado, né? Mas olha só aqui, ó. É um pouco embaçado, mas eu vou mostrar aqui o porquê. A quantidade de organizações que a gente tem no Brasil hoje é 917.866. A quantidade de organizações ativas hoje, desse total, são 622.133. Só essas duas importantes aqui, essas duas informações aqui eu quero que vocês foquem, tá? Quantidade total e quantidade que está ativa, apta, tá? 622.133. Com base na demanda que eu tenho enxergado, que eu vou mostrar já já para vocês também, vocês acreditam que hoje, no Brasil, existem 622.133 captadores de recursos? Vocês acham que existe 622.133 captadores no Brasil? Captadores, Kleber. Captadores. 622 mil agora, que sabem captar. Ou seja, quando eu enxergo isso, eu me preocupo. Eu me preocupo. Porque se eu for pensar que eu preciso de um captador por instituição, então eu estou dizendo que cada um vai ter que contratar um CLT como captador. Ou seja, eu estou limitado a pensar em captação só para uma instituição. Olha a limitação que eu tenho. Então, isso me traz um ponto muito de alerta. Nós temos 622 mil e hoje nós não formamos nem 700 ainda. Então, olha como o mercado está aberto. Então, o visionário, ele já entende isso. Ele entende, opa, eu estou aprendendo uma habilidade que, além de eu ajudar pessoas num projetos bonitos, eu ainda vou ser muito bem remunerado por isso. E aí você começa a entender o porquê que eu trago tanto esse assunto de valorizar o profissional. Convenhamos, pessoal, eu sou super a favor do social, mas eu sou a favor da minha família, eu sou a favor do meu bem-estar, eu sou a favor dos meus planejamentos. Isso tem uma coisa que eu sempre sonhei ter na minha vida, foi liberdade geográfica. Mas lá em 2014, a primeira vez que eu saí do meu estado, que eu fui apresentar um trabalho lá num evento que teve em Juiz de Fora, que eu descobri que eu ia precisar de dinheiro para poder viajar, aí eu falei, não, eu preciso também pensar em mim enquanto profissional, enquanto trabalhador. E aí foi nisso que eu foquei e muito, em pensar de formas de fazer o bem e ganhar dinheiro também, tá? E eu quero que isso fique muito enraizado para vocês também, para lembrarem que é possível. E aí você vem com um pensamento, né? Beleza, Jonathan, mas como que eu consigo captar recursos? Então, vamos lá. A profissão de captador, hoje, ela já existe há muitos anos no Brasil. Fora do Brasil e no Brasil. Fora do Brasil é muito mais popular. Antigamente, já faz um tempo que eles regulamentaram.
Mas dentro do Brasil, esse reconhecimento ele veio em 2021. Marca essa data aí, 2021, tá? Em 2021, em fevereiro de 2021, foi homologado e cadastrado no Ministério do Ministério da Economia. E aí começou a ter CBO, que é o Código Ocupacional, o Código Brasileiro Ocupacional ou de Ocupações, dá no meio. E agora a profissão foi regulamentada. A partir de 2021, as ferramentas começaram a ser alteradas para beneficiar esse profissional. Mas sabe o que eu acho engraçado? Porque em 2019, as leis de incentivo já previam o percentual do pagamento do captador, com base em experiências fora do país. A primeira a adotar esse mecanismo de percentual foi a Lei Rouanet. Então, a Lei Rouanet separou um percentual para pagar o captador. Aí depende do projeto, depende da região, depende da especificidade, enfim, não vou falar de número cravado aqui, porque do mesmo jeito que existem várias formas de captação, existem várias formas de remuneração. Então, eu peço que você não se trave nisso. Ah, só pode tantos por cento, porque não sei o que. Não, vai ser de acordo com a fonte financeira. Beleza. Em 2019, já tinha um mecanismo de pagar o captador. Em 2021, a profissão foi regulamentada. E agora, em 2024, a gente vê um decreto. Olha só esse decreto, é o 11948 de 2024. Novo decreto de regulamentação do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Tá? Lá ela fala sobre possibilidade de pagamento de até 5% para o elaborador do projeto, ou seja, para a pessoa que vai estar ali nos trâmites iniciais. Então, se você é alguém que já enxergou que tem muito recurso financeiro, o número do decreto é o 11948 de 2024, pagamento de até 5%. Tem um artigo lá que entrou agora isso aí, tá? Então, você começa a enxergar subterfúgios de valorizar o profissional. 5% de um montante é muito, pessoal. Quem gostaria de, numa captação, articular 1 milhão, e 1 milhão não é difícil não de captar, tá? 1 milhão não é difícil de captar, basta você fazer a proposta certa e encontrar a fonte de financiamento certa. Quem que gostaria a cada 1 milhão? Vou jogar embaixo ainda o percentual, a média de ganho. Vou jogar a média de ganho abaixo ainda. Vou falar agora só dessa parte de recurso do governo. Quem gostaria a cada 1 milhão captado ganhar 50 mil reais? Vai. Sem como é que é? Sem mimimi, tá? Ai, que ganhar, não sei o que e tal. Não, eu tô falando aqui só com quem já disse que quer ganhar dinheiro com isso aqui, tá? Eu tô falando agora com a galera que é a galera do investimento, é a galera que enxergou a profissão do empreendedor social. Eu tô falando com essa galera agora. Se você não concorda, aí é um problema seu, tá? E eu respeito o teu pensamento, no entanto, tenho pena. Tenho pena, não. Eu tenho um pouco de pena, porque às vezes a gente está um tempão aqui falando, né, e explicando e mostrando, e aí, pô, o cara ainda fala, mas e por que, não sei o que. É, meu jovem, então, né, tá bom. Não quer, não quer. Fazer o quê, né? E beleza. Eu vi aqui, né, 50 mil para 1 milhão é pouco, mas antes nem existia nada. Antes não tinha nada de pagamento para o captador, não tinha nem previsão. Sabe como uma estratégia aqui? E faz sentido isso que você falou, sabia? Por quê? O que dá para fazer aqui? Né? Dá para conseguir 5%. 1 milhão, 50 mil. E não é pouco não, tá? Sabe por quê? Tem a Beth. A Beth estava na live hoje de manhã. Ela está participando das lives de aquecimento. A galera sempre vê ela lá. Ó, a Beth conheceu a gente há 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Pelo governo, tá? E ela só de captação governamental. Ela fez 100% de... Não, mentira. Ela fez 95% de captação governamental e 5% de captação não governamental, de outros mecanismos. Só para você ter ideia, em 1 mês que ela começou a aplicar nossa metodologia, ela já tinha captado mais de 285 mil reais para o projeto dela. Lindo, lindo demais. E ela estava com a documentação dela guardada na gaveta por cerca de 7 meses, ou 7 anos. Ela criou uma instituição por 7 anos de gavetou porque não adiantava de nada. Achou que era só pegar o documento, levar para o vereador, para o prefeito, e ele ia tirar dinheiro do bolso dele e dar para ela. E não é assim que funciona, né? Aí aprendeu 285 mil. O que me surpreende muito é que em 1 ano
A Bet literalmente passou do primeiro R$ 1 milhão em captação de recursos. Vai vendo, tá? Vai correlacionando com esses ganhos aqui. E em um ano, ela conseguiu 1 milhão. E em um ano e 3 meses, 1 ano e 90 dias, menos de 90 dias, vamos botar um ano e 1 ano e 3 meses, ela já tinha passado de 2 milhões. Olha, ela já tinha passado de 2 milhões de real. Caramba, pessoal, é muito dinheiro. Imagina você aprender uma habilidade que em um ano vai te dar 100 mil. Ah, pelo amor de Deus. Então, assim, sim, e se para quem está aprendendo já consegue ter faturamento de 100 mil no ano, imagina quem já está 2 anos, 3 anos, que já tem resultado. Por quê? Todo esse processo de ganho, ou seja, se você conhecer a Beth agora, ela não é mais a Beth de antes que não sabia nada. Hoje ela é a Beth faixa preta do método Captar, que já aprovou mais de 2 milhões de reais. Ela fala isso com muito orgulho. Ou seja, você tem muito a aprender com uma pessoa como essa. Tem alguns pilares, né, do conhecimento que Paulo Freire já falava, mas eu gostei muito do que eu revisei esses pilares esses dias, que é o aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a respeitar, aprender a ser. Caramba, isso é muito interessante. Então, poxa, você está aprendendo, imagina. Qual é a minha condução aqui? Te levar ao primeiro milhão em captação de recursos. Só que 5% é só recurso governamental. Porque tem outras modalidades aí. Você acredita que tem premiação que você pode negociar um pagamento de 50%? Quem tinha coragem de vocês de negociar uma premiação de 50%? Vai, agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Porque premiação não é projeto. Premiação é premiação. Sacaram a ideia? Premiação é premiação, não é projeto. Essa foi uma sacada que eu passei durante a nossa imersão que mudou vidas. Mudou vidas demais, tá? E aí o que acontece? Depois que você aprende essas habilidades, você começa a fechar o que eu chamo de consultorias. Então, pessoal, hoje, como que a gente trabalha esse processo do captador visionário? As formas de ganho, tá? Você pode ganhar prestando assessoria, você pode ganhar na aprovação do projeto, você pode negociar na organização de documentação, você pode negociar no fornecimento do projeto. Então, são esses tipos de ganhos que você pode ter enquanto captador visionário. A gente foca bastante na consultoria hoje, porque como o profissional ele é valorizado, para eu fazer Desde que o mundo é mundo, existe gente negociando, né? Se tem uma coisa que eu aprendi muito é respeitar o terreno alheio. Cada um tem o seu terreno. Cada um tem... Isso que é legal. Tem o seu terreno, tem gente que eu moro numa região que é distante, não tem recurso. Pelo contrário. Isso é um ponto forte, se ela souber usar essa narrativa ao seu favor. Aqui para mim é mais difícil, que eu moro numa grande cidade e essa cidade não tem. Não, também não. É um terreno específico, né? Porque tem problemas sociais na área urbana também. Então, o que eu posso explorar nisso para enxergar o modo da captação? E quando eu entendo que são terrenos diferentes, eu entendo que existem negociações diferentes. E eu preciso aprender a respeitar a negociação aberta. O mercado aberto existe desde que o mundo é mundo. Então, esse mercado aberto ele precisa ser respeitado. Você pode fazer o seu negócio, pode ser diferente do meu. Tá? Eu posso cobrar um valor por um serviço porque eu me valorizo mais enquanto profissional, enquanto tem gente que está começando vai cobrar um outro valor. E está tudo bem. Tá? Então, quando você entende esse passo a passo, esse processo fica muito mais fácil, esse processo de compreensão. E aí, hoje a gente tem fomentado muito a questão de fazer o captador enxergar como ele pode ser valorizado. Como você pode conversar e mostrar o quanto você tem valor. E se eu souber exatamente entregar aquilo que você está precisando, eu consigo fechar uma consultoria contigo, um serviço, e cobrar por isso. Vou mostrar aqui para vocês alguns valores, tá? De uma consultoria feita aqui, né? De ganhos de faturamento feito com consultoria por meio da visão do captador visionário. Vou mostrar para vocês aqui. Algumas pessoas vão conhecer a voz, outros não, mas eu vou deixar para trazer essa contextualização melhor durante a imersão. Bora ver.
Bom dia, meu nobre doutor Jonathan Almeida. Rapaz, parabéns pelo grande sucesso que o seu projeto está, está fazendo, né, pelo Brasil. Parabéns. Muito bom aí, Jonathan. É, aqui, meu irmão, graças a Deus, muito trabalho. Todo dia estou tentando fechar uma parceria. Rapaz, o negócio está tão bom que agora estou selecionando os valores. É de 30 mil, é de 40 mil, é de 60 mil. Ontem mesmo eu fechei um de 24 mil. E aí? O dele fala que ontem mesmo fechei um de 24 mil. E para vocês, uma consultoria dessa aí, tava boa para vocês? Aprender a fazer consultoria nesse formato? Né? E é isso que eu ensino aqui no Captador Visionário, tá? Isso na consultoria. Nosso papel aqui, eu gosto de números também, tá, gente? Eu gosto de analisar, eu gosto de enxergar, eu gosto de enxergar o ambiente com base nisso e mapeando para quando as pessoas vierem. O Vaguinho falou uma coisa muito interessante, quem é da antiga aí lembra do Vaguinho. Ele sempre tá com a gente aí, mas agora o Vaguinho já tá com a empresa dele. O Vaguinho também tá ganhando muito dinheiro, né, lá pro Rio de Janeiro. E diz ele que vai pro evento em Brasília em dezembro, né? Bora ver. Aí, tá muito bom, ele abriu a empresa, tá captando muito. Ele falou uma coisa bem assim no começo. O que mais me motivou a estar junto com vocês e a seguir é que geralmente tem gente que precisa de pedra para caminhar no lago. E, geralmente as pessoas vão colocando uma pedra da frente, tirando a pedra de trás. Vão colocando uma pedra na frente, tirando a pedra de trás. Qual a consequência disso? É que eu nunca mostro o caminho exatamente. Eu estou indo, mas eu não estou mostrando o caminho para ninguém. E o nosso diferencial é que a gente vai colocando as pedras. A gente vai colocando de pedrinha em pedrinha e vai deixando as pedras. Para que outras pessoas que venham também, lá atrás, que estão começando, consigam andar no caminho que a gente está desenhando também. Então, olha que legal. Olha que bacana. Olha o que a gente está construindo. Tá? E olha que bacana você ver alguém aqui. E o Rui, ele é lá do Pará. E agora, olha o tanto aqui, ó. Só o que eu contei aqui foi mais de 70 mil aqui de assessoria, de contratos feitos, de consultoria. E captador visionário, por que tem instituição que paga isso? Ah, Jonathan, mas aqui o problema no meu lugar é que a instituição não tem dinheiro e tudo mais, é porque você está procurando no lugar errado. Simples assim. Porque eu gosto muito dessa analogia, assim. Todo mundo tem carro? Todo mundo tem condições de comprar uma Ferrari? Essa analogia é do David. Eu gostei muito. Todo mundo tem condições de comprar uma Ferrari, pessoal? Convenhamos, quase ninguém tem. E por que a fabricante da Ferrari existe ainda? Por que ela existe? O que da fabricam Ferrari? Por que tem gente vendendo Ferrari? Porque tem quem pague. Todo mundo paga, a minoria mais paga. Vamos falar de um carro popular. Quanto é que tá um carro popular hoje? 70 mil? 80 mil? 90 mil, né? Que aumentou tudo. Todo mundo tem carro? Não. Mas as fabricantes, as lojas de carro fecharam? Não. Pelo contrário, estão lá abertas, vendendo. E aqui é a mesma coisa. Todo mundo vai conseguir pagar a tua consultoria? Não. Mas imagina, você oferece para 5 e 5 aceitam. E aí? Você oferece para 5 e 2 aceitam com uma consultoria de 22 mil. Você já fechou 44 mil. E aí? Quem gostaria de aprender isso? E hoje, a gente ensina isso justamente na captação visionária. Tá? Eu quero que isso fique muito forte em vocês. Para quem está participando do evento, para quem já está no programa. Beleza, meus nobres? O que o captador visionário ele faz de diferente? Então, o que o captador visionário faz? Ele não espera editais abrir. Tem dois tipos. Tem o captador comum, tá? E tem um captador visionário. E existe uma certa diferença entre os dois aqui. O captador comum, ele sempre está esperando um edital abrir
ele está trabalhando sozinho, só quer aprovar projeto o tempo inteiro, aprovar projeto, não entende de grana, não entende que pode ter faturamento e aceita qualquer coisa. Ah, faz aí para mim, vê aí como é que faz, e está aceitando qualquer proposta. Então, isso é o que um captador comum faz. O que um captador visionário faz de diferente? Vai atrás de parceiros e empresas e outras instituições que ele pode estar prestando serviço, busca sempre estar ampliando a sua rede, se conectando, investindo em conhecimento, estando em ambientes de pessoas que estão o tempo inteiro trabalhando e fazendo isso, tá? Quer aprovar e executar bem, ou seja, acompanha o projeto, consegue captar e consegue ainda ganhar mais, porque esse valor que eu falei dos 20 mil aqui, que o Rui falou, 25, 30, é um valor para tu oferecer um serviço. Quando o projeto é aprovado, aparecem outras demandas. Sacaram a ideia? Mas outro dia eu vou falar sobre isso especificamente para vocês. Se organiza financeiramente, ou seja, tem um financeiro organizado, não somente dele, mas do negócio que ele está levando à frente, do negócio que ele está investindo, e aprende a negociar e a se posicionar como profissional. Um captador, uma captadora se posiciona como profissional. Então, uma coisa eu falo para vocês aqui. Você pode escolher viver tentando, levantar a tua causa, fazer tudo sozinho, fazendo com as tuas próprias mãos, ou você pode se tornar um captador, uma captadora profissional, a ponto de que a tua causa cresça tanto e nesse momento também você começa a prestar serviço, a se tornar um profissional para outras áreas também. Eita. Prestar serviço para outras aulas também. Então, dá para viver bem da captação, é um mercado muito novo. Uma coisa que eu falo é que quem chega primeiro bebe água fresca, tá? Então, isso aqui é muito novo ainda, tem uma grande demanda, poucas pessoas ainda realmente engajadas, não é para todo mundo, tá? O que eu preciso, Jonathan, para me tornar um captador, uma captadora visionária? O primeiro é estar junto com a gente, né? Entender o que a gente está fazendo, os eventos, participando desses aulão semanal aqui, que é muito bom também. Ah, Jonathan, eu quero entender o método. O David passou um resumo do que é o método na terça-feira retrasada. Tudinho, como é que funciona o método, como é que... Depois que você adquire esse conhecimento, aí vem o conhecimento de prestador de serviço, se tornar um profissional, uma profissional. Para quem está participando do evento, tá? Amanhã tem live de aquecimento, vai até na sexta-feira, porque segunda tem aula. Então, o evento começa na segunda-feira, na quarta-feira sai a segunda aula e na quinta-feira sai a terceira aula. Você precisa assistir até o final, porque lá no final eu vou te ensinar a construir um plano. Beleza, meus nobres? Para quem participa do aulão semanal, tá dentro do programa, já peço atenção para ficarem atentos para quando a gente começar a liberar para a nossa próxima imersão. Quem participou da imersão sabe o quanto é o valor de nós passarmos 2 dias inteiros entregando estratégia e criando um plano prático para você também. Então, fiquem atentos quanto a isso. Beleza, meus nobres? E agora, chegando aqui no final, eu vou abrir para 5 pessoas, para a gente trocar uma ideia aqui, tirar as principais dúvidas e eu vou obedecer a ordem de mãos levantadas. Tá por aí, David? É a ordem de quem levantou a mão, é isso? Não, é para saber se eles vão poder liberar o microfone. Eu tô com a ordem aqui. Ah, tá. Então eu vou só liberar aqui, para aí quem for chamando vai liberando. Já tá liberado aqui. Beleza. E a primeira pessoa que tá com a mão levantada é o Rogério Custódio. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, David. Boa noite, Jonas. Boa noite, meu nobre. Minha câmera deu problema aqui, meu notebook não conseguia abrir a câmera, já mandei, não consegui abrir, coloquei o webcam, não abriu. Vamos lá, sem câmera mesmo. Deixa eu perguntar. Eu fiz 2 projetos, eu não submeti, aliás, estou com 3 projetos, submeti ainda, 2 para um bicampeão de corrida de carro, tá? Bicampeão de corrida de carro. Minha pergunta eu posso... uma associação de esporte, o amigo, que ele é o atleta cidadão, ele tem essa associação, eu posso submeter pela associação dele? Tá, deixa eu entender. Você tem 2 projetos, aí esse projeto você quer executar na tua instituição, mas quer submeter por uma terceira.
É isso? Porque é esporte, e a associação dele é de esporte. E a captação que eu estou fazendo é para um corredor de corrida, bicampeão de corrida de carro. A dele é Tranquilo. corrida, é atleta cidadão de corrida, de gente que faz corrida de rua. Tá. O que você vai precisar especificar? No caso, se você submeteu, isso quer dizer que você conseguiu encontrar uma oportunidade que se enquadre, né, com o tipo de projeto que você está querendo fazer. Aí, lembra lá você já faz parte do programa, não é? Isso. Beleza. Lembra lá do segundo pilar da captação, que é quando a gente sobe o edital e aí a gente faz ali o checklist. Se dentro do checklist você conseguir constatar que essa instituição ela atenda a todos os requisitos, principalmente quanto aos quinais, né, que existem lá em termos de atividades que ela executa, se não tiver nenhum impedimento, eu acho que vai tranquilo, sim. A questão é se você vai querer executar esse projeto ou se você vai querer captar e deixar a instituição executar. Aí a única questão vai ser como é que vai ser o teu acerto aí, se você vai querer captar e receber por isso, se você vai querer fazer em parceria. Isso eu acredito que tem que ser muito bem conversado agora, nesse momento prévio, para não gerar nenhuma desinformação ali na frente, tá? Certo, é uma parceria que eu estou fazendo lá com o pessoal da associação. Inclusive, esse amigo meu, ele é o vereador também, e aí eu queria saber, porque eu estou fazendo um outro projeto, que aqui nós temos aqui uma área verde, essa área verde ela corta 2 ruas e tem um rio que traz um transtorno quando chove aqui, alaga toda a região para baixo onde eu moro. Eu moro no lado alto. Então, na Baixada, passa o rio, então alaga a rua para baixo e traz muito dano. E eu fiz também aí um projeto de 4 milhões, e agora eu fiz uma parceria com a Camila Botelho. Camila Botelho está com vocês também há bastante tempo, e aí eu fiz uma parceria com ela para a gente submeter esse projeto aí. Aí ela falou para mim sobre uma organização que ela tem também sobre de reciclagem. Dá para submeter pela reciclagem também? Não, então, mais uma vez, justamente você está fazendo certinho, sabe? Você está indo num caminho bem no que a gente prega aqui mesmo, que é você estar mapeando as oportunidades e aí ficar correndo atrás de instituições que você acha interessante trabalhar. Então, assim, é exatamente esse o papel da captação que a gente explica aqui na captação visionária também. Tá fazendo mineração, encontrou mineração, vai ampliando a tua rede. O que você está fazendo? Você está consolidando a sua rede. O que vai acontecer? Vai chegar um momento em que você vai ter um leque de instituições na tua mão, que a maioria das propostas que você encontrar, você vai saber exatamente para onde direcionar. Agora, o ponto de atenção nesse momento agora é você consolidar o contrato e principalmente saber os entregáveis. Você participou da imersão? Participei da imersão. Da imersão, pronto. Lembra que tem os entregáveis? Aí eu acho que é o momento de você pensar da seguinte forma: como você está começando a fazer essas submissões, está começando a pegar essa experiência, pode ser que você negocie ali como alguém que está iniciando e está tranquilo, né? De ganhar na aprovação, de ganhar, né, até no fornecimento, quem sabe, né? Tem que ser bem dialogado isso. Mas a questão maior é que você já começa a pegar esse leque para usar como experiência para daqui a pouco estar firmando contratos de consultoria para você fazer isso de forma recorrente com um número maior de instituições. Porque se você já está conseguindo fazer isso tudo sem montar um plano do captador visionário, isso quer dizer que você está indo no caminho certinho. Porque quanto mais instituições você tem na mão, maior a possibilidade de você encontrar recurso que você possa trabalhar nele, de construir um projeto, de fazer submissão. E aí, conforme você vai fazendo isso, olha que interessante que você acabou de falar aí, né? Você já enxergou um projeto de esporte, alguém que tenha, e caramba, você vai fazer um projeto e vai entregar, né, numa instituição que já tem experiência nisso. Olha, você encontrou agora, você tem um problema aí na região de um lugar que tem problema de inundação, já encontrou uma oportunidade, está conectando ela numa outra instituição, de reciclagem, pode ou não pode? Aí, mais uma vez, cabe pegar o edital de chamamento, mais a documentação da instituição e pedir uma correlação para ver se faz sentido fazer captação nela enquanto proponente. Vou te dar uma dica, pode colocar como prompt da seguinte forma: atue como um avaliador de projeto e verifique se. Aí você faz exatamente essa pergunta lá que vai sair uma parada bacana. Beleza, Rogério? Beleza. Deixa eu só falar a última coisa. Nesse do projeto que eu fiz aqui para o piloto de corrida,
Eles aceitaram fazer que forma? 20% do projeto captado, mais 5% do pagamento para fazer o projeto. Aí eles falaram, não, mas só 10%. Eu falei, não. Aí eu mostrei para eles, falei que se houver um acordo, eles podem sim, se eles aceitar, a gente pode sim, eu receber 20% captado e mais 5% de pagamento do que eu fiz do projeto. Aí, meu amigo, você achou a brecha, tá legalmente ali, fazer eles entenderem é quebrar essa objeção. Não é só 10, não. 10 é no manual de uma captação específica, mas se aqui há precedência e pode, então aqui eu vou colocar a minha valorização também. Certinho, Rogério, é isso aí, mano. Show de Eles bola. aceitaram, beleza, era só isso aí mesmo, obrigado. E aí, na próxima versão, tô junto. Já tá Valeu, pago. meu nome. Tamo junto, viu? Tamo Segue junto, firme que você obrigado. tá indo no caminho certinho. Valeu, Rogério. Obrigado. Valeu. Quem tá na sequência agora é a nossa amiga Juliana, consultora de negócios. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Boa noite, eu estou acompanhando vocês, mas eu não vou poder, acho que participar, porque eu estou com meu filho aqui do lado e ele está fazendo muito barulho, talvez atrapalhe um pouco. Não. Mas vamos lá, vamos tentar. Eu submeti um projeto ao Cultura Viva, da Bahia. Não sei se vocês conhecem. Mamãe, Gabi. Gabi. Vai lá para a Sofia. Gabi. Aí eu coloquei um projeto para a criação de uma biblioteca municipal, de uma biblioteca aqui no meu município. Não, mamãe. Porque eu transito muito, assim, eu não moro em Salvador, eu moro aqui, no interior. Eu fico lá e cá. Nunca consegui deixar o interior. Então, aí eu submeti assim, fiz um projeto, né, todo de acordo com o edital, com desenvolvimento, com um resumo, uma introdução, um desenvolvimento que envolve a justificativa do projeto. Fiz também o orçamento, de acordo com o modelo que eles disponibilizaram lá. Fiz também o meu portfólio como Agente cultural, como agente cultural. Isso, como agente cultural. E aí submeti o projeto lá. Essa semana eles me deram uma olhada no projeto e me pediram para eu mandar mais um comprovante de residência de Salvador, porque tem que ter residência em Salvador, né? Aí como eu tenho, mandei mais um. Isso significa que eles olharam, né, o projeto. Com certeza, não tenha dúvida. Se eles estão pedindo esse pedido, documento, é só para atender alguma coisa que poderia estar te reprovando ali. Então, você está bem próximo de passar para a próxima etapa. Aí, eu também submeti outro ao Viva Leitura, que foi um livro. É um livro sobre abuso emocional contra mulheres, que é uma categoria que está captando muito recurso na Bahia, porque é um assunto, né, que é de interesse do governo, tá fomentando esse tipo de livro. Aí eu submeti, também não tive nenhuma resposta ainda não, mas estamos aí tentando, né, captar. Isso aí, você já faz parte do programa? Ou não? Não, ainda não. Eu vi o seu Instagram, eu vi o seu Instagram, gostei muito, entrei em um grupo do WhatsApp, e aí na primeira vez que você fez essa reunião eu não pude participar, porque é o horário que eu coloco meu filho para dormir. Aí ele fica muito enjoadinho, né, nesse horário. Aí eu não consigo participar nesse horário. Consegui hoje por um milagre. Eu não sei como funciona a imersão, eu não sei como funciona bem, não. Eu entrei mais para saber mesmo como que funciona essa imersão, como que a gente faz para participar, quanto que custa, tudo direitinho. Tá bom. Qual é o grupo que você está participando? Deixa eu olhar aqui. É aula semanal? Eu acho que sim. Vou olhar agora. Eu acredito que seja a aula semanal. Show de bola. É porque assim, a gente tá no meio do evento, né? Para você que está chegando agora e você já fez essas 2 submissões e tá, né? Já tirou o pé da água, é interessante você participar desse evento. A primeira aula, ela começa na segunda-feira. Então, o que eu te indicaria agora nesse momento? Participar da nossa live
de aquecimento amanhã de manhã, que é pelo Instagram. Amanhã, 7 horas da manhã, eu estou online. Lá eu vou explicar melhor sobre o evento. Assim, eu também peço desculpa até se eu entrei meio que assim, sem entender bem o assunto, do que se trata. Não, você está Eu certinha. atrapalhei de alguma maneira. Não, é certinho. Você está no grupo certo, porque você já deu o primeiro passo. Você já enxergou, submeteu, mandou. Fica aquele anseio ali, né? E agora? O que eu faço? A gente tem tudo isso mapeado. E pelo fato de você já ter começado, por exemplo, ter submetido, já teve essa experiência, então o que a gente tem para te oferecer em termos de conhecimento pode organizar isso e profissionalizar isso, entendeu? Porque quem começa, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem essa mesma, deve ter entrado dessa forma na captação de recursos para seus projetos. É meio desorientado, né? A gente lê ali o edital, mas fica meio desorientado, necessitando de uma consultoria, de uma, né? Acho que De um grupo ambiente. Assim. Eu acredito que é ambiente, sabe? O ambiente, ela molda o meio. Quando você está num ambiente de pessoas que sabem para onde estão indo, você também vai saber para onde você está indo. Porque, beleza, encontrou um, mas submeteu, encontrou outro, submeteu, mas fica um negócio assim meio isolado, né? E já quando você faz parte de um ambiente da galera que está fazendo isso, que está pegando essas experiências, está fazendo isso com frequência, e agora você participou do começo, você viu que eu estou trazendo muito agora esse contexto de profissionalizar mesmo, sabe? Porque quando você se profissionaliza, a tua remuneração te faz ser um profissional, porque você vai receber remuneração por isso, e também faz com que você consiga mais recursos para os projetos. Porque é engraçado, quanto mais você começa a receber faturamento, não sei quantos mil você fez a submissão aí, mas quanto que você pensou de fazer o teu próprio pagamento como captadora? Quanto que você planejou? Quanto que você vai ganhar nesses projetos aí? Então, o projeto é de 500 mil e está de acordo com o edital, e eu submeti porque como envolve arquitetura, e eu sou formada em arquitetura, eu coloquei o projeto mesmo arquitetônico para eu fazer e para ser remunerada dessa maneira. Até porque eu vou estar trabalhando, vou estar iniciando, como é o primeiro projeto, eu não quis me colocar como captador, eu fiquei mais como voluntário, né, para poder colocar mesmo o projeto em ação, mas seria mesmo assim, eu coloquei para eu fazer o projeto de arquitetura, entregar e receber por isso. Não, legal. O bom é que você já pensou de uma forma de remuneração, então o teu pensamento foi cirúrgico, e parabéns pelo seu pensamento, mas essa forma de pensar era quando a profissão não era regulamentada, porque a gente tinha que arrumar uma válvula de escape de recebimento. No meu caso, lá no começo, eu precisei me colocar como instrutor lá para poder receber, entendeu? Porque não tinha essa visão de pagamento do captador, de quem está correndo atrás da captação. E agora, você pode, por exemplo, ganhar através desse serviço que você já enxergou, você pode ganhar para fazer a prestação de contas, você pode ganhar pelo valor da captação, você pode ganhar, se quiser, receber uma função estratégica dentro do projeto. Então, é dessa forma que a gente traz essa visão na captação visionária. Os aulão de terça-feira, eles não têm a ver com evento. Toda terça-feira, a gente está aqui e traz um assunto específico para essa questão da captação visionária. Esse monte de coisa que eu te falei agora, eu estou te jogando informação aqui, ó. Eu estou falando, Juliano, dá para fazer isso, Juliano, dá para fazer isso, dá para fazer isso. Então, você vai enxergar várias possibilidades. Quando você enxerga as possibilidades, aí falta uma coisa que eu costumo falar de estratégia. Conhece estratégia? Não. A estratégia. Você vai olhar exatamente as possibilidades, o que pode e o que não pode, e colocar a tua estratégia em ação. Que você vai ver, posso fazer isso, não vou escrever isso, vou botar isso e mais isso. Então, olha o quanto que você pode ampliar. Você já está no caminho certo. E eu diria que tudo bem, você já entrou, né? E dá para ir dessa forma, mas dá para acelerar. Entendeu? Quem está com a mão levantada agora aqui, na ordem, nosso amigo Heraldo Fernandes. Você está por aí? Se você tiver, já pode liberar o microfone. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, meu nobre. Tudo bem? E você?
Tudo bem, eu falo de Cachoeira da Prata, Minas Gerais, uma cidade do interiorzinho de Minas Gerais aqui. Não, eu sou servidor público aposentado e eu te vi também no Instagram. Eu estou começando do início agora. Estou começando a perceber as coisas e me chamou a atenção porque na minha vida de servidor é muito difícil, principalmente para cidades do interior, para a gente conseguir esse tipo de coisa, né? Essa capacitação. Ou seja, a gente tem até um ditado aqui que fala o seguinte: a gente tem que ficar com o pires na mão, mendigando, né, recursos. Me chamou a atenção essas possibilidades aí. E eu estou na live aqui, estou para mim poder adquirir conhecimentos, né? E por que não me tornar um capacitador, não é não? Aí eu queria saber o seguinte, com relação à questão de conhecer as associações no seu estado, você disse aí que tem um site que você vai mostrar com relação a conhecer as associações no estado. Isso aqui me chamou a atenção, entendeu? Eu queria saber mais um pouquinho sobre isso, sobre essa possibilidade de estar conhecendo essas associações e como fazer, né, esse mapeamento dessas associações. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, nós somos 853 municípios, né, desde município de grande porte até município de pequeno porte, né. Se eu não me engano, aqui no meu município, são 7 associações que são cadastradas, se eu não me engano. Eu estou num município bem pequeno, é um município de aproximadamente 5 mil habitantes. Qual é o teu município? Cachoeira da Prata, Minas Gerais. Cachoeira da Prata, Minas Gerais. Você quer que eu fale Isso, exatamente quantas instituições tem aí? 2. 25. 25? 25 instituições. Tá vendo? Cachoeira da Prata, Minas Gerais. Eu achava que tinha menos. Tem 25. Tá vendo? Ó, o site que você vai... primeiro, né? Pô, parabéns aí pela vontade, né? De querer entender Obrigado, esse novo universo, obrigado, né? obrigado. Não é uma coisa que não é um assunto, nossa, que legal, vou aprender captação. Parece, né? É um assunto meio chato, né? Convenha. Lá vai falar de lei, lá vai falar de assunto Mas chato, né? a gente já, de certa forma, já está nessa questão há muitos anos, né? Porque, na verdade, eu fui secretário de município, enfim, já fui vereador, enfim, eu estou nesse ramo já há muito tempo. E uma coisa que me incomodava muito, igual eu falei com você, esse mendigar recursos com o deputado federal, o deputado estadual, e o recurso não vem, e o cara pisa na bola com você, enfim, né? E o município ficar só naquela questão de ficar vivendo através do fundo de participação do município, que muitas vezes é pouco e a demanda é muita, né? E eu vi quando eu vi o seu Instagram, eu vi uma possibilidade de estar ajudando também meu município e as instituições aqui, entendeu? Com essa questão aí. Legal. E teve um tempo não, até hoje eu falo muito sobre isso, sabe? Vou falar logo o site aqui. Nota aí, MAPA, MAPA, OSC. Só botar isso no Google, que aí já vai o primeiro site ali, tá? Tá É do ok. IPEA, tá? Isso aí, ó. O projeto incluir botou aí. MAPA, OSC e IPEA já vai dar o site. Aí, E, ele é Jonathan, bem... Oi, e David. assim, santo de casa não faz milagre. Atende o Brasil todo primeiro. Isso que eu tô falando, exatamente. Ia chegar agora nessa pauta aí. Santo de casa não faz milagre. Não precisa se fixar só nessas 25. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina se eu parasse para falar só com as pessoas do município. Com quantos de vocês eu estaria falando aqui agora? Exatamente. Entendeu a ideia? Então não precisa jamais você se fixar somente ao teu município. Pensa que a captação de recursos ela é parâmetro Brasil, tá? Hoje tem 622 mil organizações precisando de recursos. Isso só de CNPJ, tá, Heraldo? Isso eu tô tirando as pessoas que têm CPF, pessoas que têm CPF com grupo informal. Às vezes tem uma pessoa que tem um Instagram que posta coisa de desenho, você pode entrar em contato e oferecer esse serviço para ela. Tem muito edital. Esse dia agora, hoje eu gravei de uma oportunidade que fechou no dia 20 de julho, o edital Mulheres no Hip Hop, de 3 milhões de reais que estava premiando instituição
estava premiando pessoas físicas e também grupo informal. Então, olha só a oportunidade. Um de 23 mil, outro de 26 mil, outro de 50 mil. Então, por que pensar só numa região, sabe? Só num lugar menor? Hoje, quando a gente entra nesse universo, por que que o Rui falou aquele monte de resultado? Aquele valor que o Rui falou ali, ó, aquilo não é de captação. Tá? O Rui já passou de milhões de captação. Aquilo é valor de faturamento. Porque é assim que a gente enxerga. A gente consegue apoiar os projetos, mas ninguém tá aqui trabalhando gratuitamente. Por que não, Jonathan? Porque tudo que a gente faz é cobrado da gente. A gente paga energia, paga combustível, paga comida, paga tudo. Até um exame de vista a gente paga. E tem filho, e tem, né? Então, assim, o nosso tempo também tem que ser muito bem valorizado. Eu valorizo o meu tempo. Então, quem quer valorizar o tempo também vem entender que é possível fazer o bem e ganhar dinheiro também. É isso que a gente coloca aqui como pauta. E eu diria mais, a galera que já é acostumada com isso, que enxerga e às vezes já tem um poder de negociação legal, às vezes falta só a estratégia certa para voltar, porque convenhamos, poxa, você se aposentou teoricamente, né? Já tá de boa, né? Já tá ganhando, igual meu pai, tá viajando, já tá tranquilo. Mas imagina voltar pro jogo de novo, assim, querendo, né? Querendo um tum-tum, querendo se mostrar referência, né? Numa determinada causa, numa captação. E é isso que eu acho legal. Por quê? Porque você tá ganhando grana, mas não é a melhor parte. A melhor parte é você receber o reconhecimento, te agradecerem, ver vidas ser transformadas, se tornar essa referência toda e saber que a tua família está bem porque você tem uma reserva financeira já que pode durar aí por décadas, sabe? Eu acho que esse processo de construção, de perpetuação de referência, de trabalho é o que motiva a gente a todos os dias estar comprometido aqui, porque é conveniência versus comprometimento. O que é conveniente? Conveniente seria eu não estar aqui hoje, seria eu estar no meu quarto, deitado, ali assistindo uma TV, tranquilo. Mas o que é comprometimento? Eu saí de uma reunião 19h40, só tomar um banho, pegar os equipamentos, vir aqui para a cobertura, muito bom, né? Mas sentar aqui e falar por mais de uma hora um assunto. Por quê? Comprometimento. Então, muitas das vezes, a gente tem que se comprometer, quer dizer, na maioria das vezes, se comprometer com o objetivo daquilo que você quer fazer. E aí, com base nisso, é isso que te dá força e combustível para continuar, para fazer mais, para crescer e te fazer vivo de novo com um objetivo, sabe? De alcançar o primeiro milhão também. Por que não, né? E ganhar Isso. bem. Por que não, né? Com certeza. E eu falo que não existe valor maior do que o brilho no olho da pessoa, né? Quando você consegue entregar um projeto, consegue entregar uma coisa, a satisfação, aquele brilho no olho, aquilo não tem preço, né? Mas eu vou deixar o espaço aí para o pessoal também, porque, como diz outros colegas também precisam falar. Muito obrigado, viu, professor? Tenha uma boa noite. Boa noite, meu nome. Tamo junto, viu? Valeu. E agora, quem tá na vez aqui é o Força Ancestral Yubinau Ayapu. É isso? Acho que eu acertei. Boa noite. Tô chegando Boa aqui. noite. Desculpa aí o barulho, a favela tá em festa aqui, né? O nome é Força Ancestral de Ubanawa Aimbu. Quer dizer mulher na língua Ranchacuim, que é a língua do povo originário Runicuim da Amazônia, né? Eu vi o anúncio hoje também, entrei no grupo, né? Não sei exatamente como funciona, mas assim, a gente está construindo uma ONG, trazendo a cosmovisão da favela, dos quilombos e dos povos indígenas. E, assim, a gente ainda não conseguiu cadastrar essa ONG, não temos CNPJ porque a gente não tem recurso, né? Então, assim, eu estou escrevendo o projeto, eu sou jornalista, né? Então, eu fui para lá fazer pesquisa e estou escrevendo junto com os próprios indígenas para a gente trazer a visão deles do que é que eles precisam dentro das comunidades, né? A ideia é levar projetos que possam trazer melhor qualidade de vida, tanto para eles, quanto para favelas, quanto para os quilombos. E eu, na verdade, pedi a fala, assim, para ver se eu conseguia receber alguma orientação de como começar a tornar esse projeto real. Eu registrei a ideia em cartório, fiz uma pesquisa, né, para poder cadastrar o CNPJ, e aí eles pedem um investimento que não é muito, mas infelizmente a gente realmente é de situação de vulnerabilidade social, então, assim, é bem difícil para a gente conseguir tirar a grana, né? Então, eu queria saber se tem, de alguma forma, assim, que a gente possa pedir o apoio para a gente conseguir até mesmo formalizar
a nossa ONG. Saquei. É mais ou menos isso. Primeiro, parabéns aí pela a causa que você trabalha, é bem similar à minha. O primeiro projeto que eu fiz de captação de recursos do meu público-alvo foi o povo quilombola, inclusive, e deu certo, foi para atividade de educação e saúde ambiental. Hoje, exclusivamente, eu estou num evento, olha para vocês terem ideia, pessoal. Eu estou num evento que é voltado para o evento da área de saúde indígena, e eu estou tendo a oportunidade de integrar a minha visão do terceiro setor na construção de um programa nacional, só para você ter ideia. Então, quando eu trago essa visão para dentro de um programa nacional, lá dentro... Jefferson, você está abrindo seu microfone. Se você puder fechar, por favor. Obrigado. E aí a gente traz essa visão de descentralização de recursos para investir numa área da área indígena, né, que é a área que eu também atuo. Hoje eu sou responsável por mais de 700 aldeias indígenas e eu venho representando toda uma região para trabalhar projetos nesse formato. E ter a oportunidade de estar construindo um programa nacional que visa pensar um investimento de mais de 7 bilhões de reais ao longo dos próximos 20 anos e mostrar que o governo em si não precisa fazer isso sozinho, que o terceiro setor também pode ajudar a executar esse recurso e fazer boas ações, nossa, isso me deixa muito feliz, principalmente por conta que o terceiro setor precisa ser mais visto nas ferramentas públicas, né? Então, o quanto eu puder trazer essa visão, eu vou trazer. Quanto à tua situação hoje, beleza, né? Você já cadastrou em cartório, né? Tem uma ação, está executando, pelo que eu estou entendendo, e agora não sabe como conseguir esse recurso financeiro. E pela quantidade de oportunidades que eu já vi esse ano, nossa, é absurdamente grande, viu? Muito grande, principalmente para projetos como o seu, né? Como eu falei logo há pouco na nossa aula, é terreno, cada um tem o seu terreno. Alguns terrenos são bons, outros terrenos nem tanto, mas a gente tem que usar isso ao nosso favor. Você está num lugar de vulnerabilidade social, que trabalha essa cosmovisão, né, de enxergar o macro e conseguir colocar isso dentro de projetos que o público-alvo é para beneficiar essa galera que você já está tomando à frente, agora é o primeiro pilar da captação de recursos, né? É um método, é conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento. Aí, beleza, Jonathan, mas como é que adquire conhecimento? Você deu o primeiro passo. Hoje você está aqui participando de um aulão sobre isso, né? A gente está falando sobre o captador visionário, que agora enxerga o recurso financeiro, entende como fazer esse recurso financeiro chegar na causa social, entende que você não precisa prioritariamente esperar tirar todas as documentações para a partir disso começar a captar, porque você já é alguém que possivelmente seja um grupo coletivo, por ter mais pessoas ao teu lado que acreditam nesse projeto, que fala sobre isso, que tem alguma ação sobre isso. Então, você se torna um grupo coletivo. Quando você se enxerga dessa forma, você aplica o método que é justamente do primeiro funil, que é a mineração de editais. Aí, é certo que não é o foco de hoje, tá? Mas o que é a mineração de editais? É o primeiro funil. É minerar oportunidades que se enquadrem com o tipo de projeto que você quer executar. Ou seja, que você está tomando à frente agora. Que seria o quê? Enxergar oportunidades que você pode captar. A Beth até colocou aqui um exemplo. PNAB, Política Nacional Aldir Blanc. 3 bilhões por ano que é investido tanto pelo Estado quanto pelo município. Então, olha esse leque de oportunidades. Jonathan, quero aprender participando do evento, tá? Tá chegando agora, tá na live agora. Não perca amanhã de manhã, às 7 horas, no horário de Brasília, vai ter uma live de aquecimento no Instagram. Eu vou estar falando sobre esse assunto aqui mesmo, sobre a remuneração em termos de ganho, quanto que é possível ganhar e tudo mais, e vou explicar mais sobre o evento. Então, na sua posição, nesse momento agora, eu não perderia esse evento. Conselho que eu te dou, você está fazendo talvez uma pergunta que não é tão ideal agora. O que eu faço para regulamentar ou cadastrar minha organização? Não é essa a pergunta. Acredito que a pergunta certa nesse momento é como eu consigo financiar o meu projeto, como eu preciso aprender a captar. Não só o teu projeto em si, mas como eu consigo me tornar uma captadora de recursos. Aí, poxa, você entendendo isso, vai entender que você pode passar por um processo de preparação e de aprendizado. Esse aprendizado está sendo fornecido gratuitamente nesse evento de 3 episódios que começa na segunda-feira. Segunda-feira sai a primeira aula, na quarta-feira sai a segunda e na quinta, agora da próxima semana, sai a terceira aula. Assistindo essas 3 aulas, você vai saber exatamente como tirar
o teu projeto do vermelho ou do negativo e tornar ele verde, azul e quem sabe até um faixa preta ali no futuro, beleza? Muito obrigada. Nada. E a próxima aqui que está na vez é a Moriá Captações. Boa noite, Moriá, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem. O David, Jonathan, eu tô com a seguinte dúvida. Graças a Deus, eu tive aprovação de 2 projetos no CMDCA aqui do município. A empresa financiadora, que é a Senibra, não sei se vocês conhecem, ela está solicitando no site, ela está pedindo um comprovante de publicação no Diário Oficial do município. Só que o pessoal aqui não sabe nem como fazer. Vocês conseguem me explicar, por gentileza, para eu estar orientando eles? Senão a gente vai perder a oportunidade. O edital fecha de 31, porque Precisa eu olhar já esse edital, tenho... especificamente ele, viu, Moriá? Precisa olhar com calma esse edital e entender se eles querem que publique o teu credenciamento, porque eu estou vendo um movimento aí de muito recurso financeiro entrando em FIA, em vários fundos da vida aí, que o que eles estão fazendo? Eles estão... Oi. Me permite aí só participar da dúvida da amiga aí. Eu entendi Pode, o que claro. ela está falando. O projeto dela foi aprovado. Ela já tinha o projeto chancelado lá no CMDCA. E só que quando o CMDCA, no caso, esse projeto dela foi aprovado nessa empresa, ela primeiramente apresentou o projeto dela no CMDCA. Então, quando ela apresentou, o CMDCA tem que publicar no Diário Oficial do município. Aprovação. Aprovação, é que é tipo o SALIC. É isso mesmo. E aí eles estão pedindo a publicação desse diário. Eu levei um projeto hoje dessa natureza aí que ela está falando. Qual o nome do colega que está respondendo? É o Josias. Oi, Josias. Prazer, Juliano. Como que está o seu nome lá no grupo? Qualquer coisa eu te chamo no privado para você me ajudar com isso. Tá, Show de bola. Posso te chamar lá no privado, no WhatsApp? Pode. Então vou te chamar lá, então. Muito obrigada. Lá vai estar a Juliana, tá? Porque Moriá é o nome da empresa. Beleza. Pois tá, obrigado. Obrigado, Josias. Obrigado, David. Obrigado, John. Tchau. Aí, deu bom, hein? Deu bom, Moriá. Ótimo. Obrigada. Deu bom. Show de bola, cara. Isso aqui é ambiente coletivo. A importância do ambiente coletivo, viu? Olha, que massa. E dando certo, viu, Moriá? Quero saber aí o resultado dessa história aí, tá bom? Pode deixar, eu te falo sim, se Deus quiser. Aprovou no CMDCA em sua totalidade, da APAI. Eu também sou assistente social de formação, trabalho na APAI e, paralelamente, estou trabalhando aí agora, graças a Deus, por ter encontrado vocês, com captação de recursos, né, que é uma área que eu sempre gostei muito e não sabia nem por onde começar. Aí depois que eu encontrei vocês, graças a Deus, já tive 2 projetos aprovados em sua totalidade, que foi no valor de 175.310, que é de uma associação aqui do município, um esporte, né, para crianças e adolescentes, uma escola de futebol, e da APAI de Peçanha, que foi uma sala multissensorial no valor de 275 mil. Desculpa, 254 mil. Graças a Deus. Parabéns! Obrigada. Parabéns! Glória a Deus. Aí agora eu estou buscando recursos em empresas de incentivo, né? Lucro real, né? Isso. Aí a Senibra, como eu estava explicando, é uma empresa japonesa, se não me engano, e ela explora mais de 500 mil hectares só aqui no município onde eu moro, aqui no interior de Minas. E eles têm esse olhar, né, voltado para o social, de estar ali. Eles gostam muito de investir aqui, né, na região que é onde eles exploram muito, né. Então, assim, graças a Deus, foi aprovado em sua totalidade. Aí tudo dando certo aí, em nome de Jesus, vou perfazer aí meus primeiros 400 mil. Aí, garota, eu quero te ver na Glória qualificação, viu? Para estar trazendo isso na qualificação para eu mapear você ali nas faixas, viu? Ai, que legal. Aí, se Deus quiser, vai dar certo e eu volto com o retorno. Obrigada, viu? Nada, até mais, viu? Até Valeu, mais. parabéns. Olha aí, pessoal, para vocês verem, né?
Nosso ecossistema cresce tanto, graças a todos vocês, que hoje a gente tem um ambiente muito de excelência, de pessoas que decidiram parar de reclamar, de pessoas que decidiram se comprometer, decidiram aprender, aplicar, e olha de resultado aqui, né? Olha o que a gente tem proporcionado, né? E às vezes você tem esse potencial, mas só que está se deixando levar por quem não está nesse ambiente, por quem não tem esse conhecimento, né? Então, quando você escolhe estar do lado de quem está andando em uma direção, você vai junto também. Quando que a Moriá, enquanto assistente social, ia sonhar em estar pleiteando os primeiros 400 mil? Está pleiteando os primeiros 100 mil? Está... Nossa, parabéns demais, Moriá. Fico muito feliz quando eu vejo alguém se destacando assim, dentro do nosso programa, né? Alguém que está fazendo, está seguindo. E hoje são tantos casos de sucesso que a gente nem consegue mapear todos mais, mas numa reunião como essa aqui é a oportunidade da gente conhecer, saber quem é, entender um pouco mais que tudo isso que está sendo construído é um trabalho coletivo. É um trabalho que essa comunidade só existe porque cada um de vocês decidiu, assim como eu, a continuar, a ser resiliente, a aprender e agora começa a coletar os resultados, meus nobres. E agora eu vou liberar só mais para uma pessoa aqui, tá? Porque o tempo também, né, tá chegando aí. E a gente está aqui na Luciana Fernandes, tudo bem? Olá, boa noite. Não sei Boa se noite, vocês Luciana. estão me ouvindo. Tudo Sim, bem? tudo bem. Ah, já estava sem esperança aqui de me chamarem. Não dá pra gente ver a lista, né? Olha, é complicado esse horário para mim também. Eu estava ouvindo os outros participantes, né? Mas eu falei, não, hoje vai ser a oportunidade de eu entender melhor o que é esse estudo, sabe? Todo esse trabalho que você está fazendo, está divulgando, né? E já são mais ou menos uns 5 para 6 anos que eu faço um trabalho assim, quase que no anonimato. Eu sou do Rio de Janeiro, aí eu trabalho junto com minhas 2 filhas. E a gente trabalha um projeto voltado para a área de educação. E a gente faz divulgação de oportunidades aqui pelo Rio de Janeiro, a princípio, né? E a gente veio descobrindo várias oportunidades que colocam estudantes com 100% de bolsa em escolas particulares e também projetos do próprio governo que não é divulgado. E a gente vem fazendo essa divulgação. E o trabalho vem crescendo, mas somente com os meus recursos. E então ele fica muito limitado. Mas eu tenho o sonho grande de levar isso, assim, para a estratosfera, se eu puder. Porque a gente já viu a transformação das vidas, sabe? Tem crianças que não tinham a menor condição de estar em uma escola particular, de estar até numa universidade federal. E a gente descobriu que tem várias maneiras, até de entrar numa faculdade federal sem passar pelo Enem. De muitas, quase todas as escolas do Rio de Janeiro terem bolsas em várias turmas e as escolas públicas terem esse direito, terem esse projeto e ninguém sabe. O diretor de escola não divulga. E a gente pegou essa brechinha, transformou num projeto da gente, da nossa vida mesmo, uma ação social. E a gente se envolveu tanto nisso, parece que virou assim um trabalho pra gente, sabe? A nossa vida, o nosso respirar. Quando você começou a aparecer para mim no Instagram, alimentou uma esperança gigante de eu transformar realmente esse sonho, né, em algo assim muito mais amplo, em rede nacional. É uma satisfação muito grande poder ver a transformação de vidas nas famílias, né, afeta muito mais gente do que apenas um aluno, um adolescente. E imaginar que isso pode ser levado adiante somente com recurso, com uma ajuda financeira de projetos. Eu sei que isso realmente existe, pode acontecer. Quando você falou, brilhou assim pra mim, né? Eu falei, meu Deus, agora como? Eu vou tentar ver se ele me diz o como, qual o caminho eu preciso seguir para eu ter esse recurso. E continuar trabalhando, feliz, com satisfação, né? Abençoando vidas, mas também abençoando a minha, né? Porque assim, o que eu faço, o que eu comecei a fazer vender tudo que eu tinha na minha casa, tudo que estava ali guardado, que eu não usava para captar recurso. Então, assim, esvaziei armários, né? E minhas filhas também. E a gente se juntou para isso. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse ter uma ajuda financeira do governo, de instituições, né, privadas, multinacionais. E aí, quando você falou, eu falei assim, eu preciso aprender tudo, assim. Porque eu tenho certeza, porque tem muitas
oportunidades. Mas isso não é amplamente divulgado. Isso não está na rede social, as oportunidades não estão na televisão. E até mesmo assim, nas escolas, a gente tem até algumas barreiras para entrar e para fazer acontecer. E sozinho é muito difícil. Os meus recursos são muito limitados. Enfim, né? É engraçado, sabe? Primeiro, parabéns por todo esse amor, assim, sabe? E eu valorizo muito quando alguém fala com tanto carinho do resultado que traz a outras pessoas também, sabe? E de você Pois falar é. que, olha, o quanto você teve que estudar para descobrir que dá para entrar numa universidade sem fazer o vestibular em si, e tudo, e foi criando estratégia, e foi abençoando vidas, né? E foi que Sim. a educação, ela transforma, né? O processo de conhecimento, ele muda, ele faz com que a gente evolua. Se você quer dar um passo a mais, você precisa ter conhecimento, porque o teu pensamento, ele te faz ter sentimentos. Quando você tem sentimentos, você começa a ter uma ação, e quando você faz uma ação, você começa a ter resultados. Isso para coisa boa ou para coisa ruim também. Ou seja, quando você começa a ter conhecimento para coisas boas, começa a ter sentimento de querer ajudar, começa a Pois querer é. a ter ação de criar um projeto, ter ação de Sim. vender suas próprias coisas para ter mais recurso financeiro, começa a gerar resultado na vida de outras pessoas. Mas vem o processo desse evento que a gente está fazendo agora, chamado A Nova Causa. E no final das contas fica, beleza, eu ajudo muita gente, mas e eu? Pois é. É isso que eu tenho feito essa pergunta sempre. E E eu? até para dar continuação ao projeto, ele fica muito limitado. Às vezes eu não consigo ir até outra região um pouco mais distante, porque depende de uma gasolina, um Uber, né? Conseguir ajustar isso. Então, às vezes, são mínimas coisas, sabe? Imagina se eu pudesse captar 100 mil, 50 mil. Nossa, eu ia viajar o mundo, né? Para levar essa Então, informação. isso que eu tô falando. Aí o que acontece? E sabe que você me falou isso tudo? E uma coisa que você falou bem assim, isso não Aham. é amplamente divulgado. E realmente não Não, é. E não é. tão cedo eu acredito que não vai ser, não vai ter eu tô trabalhando É. nisso, tá? É uma Sim, coisa que eu já sim. deixo claro aqui. Eu tô trabalhando Uhum. nisso, em algo personalizado e individualizado. Dá trabalho, exige investimento, mas tem Sim. coisas que a gente trabalha ali no anonimato, como você está falando, né? Esse é um dos projetos que está no anonimato nosso. A gente está construindo isso, tá? No futuro a gente vai trazer isso com mais clareza para todos vocês. No entanto, hoje não existe. Ou seja, o que a gente faz? A gente ensina essas oportunidades aparecerem para você, entendeu? Ou Fazer seja, elas é aparecerem, o né? processo de mineração. Eu te ajudo a fazer com que as oportunidades, você está dormindo, está aparecendo, está almoçando, está chegando, está tomando Poxa, café, está chegando. Então, o tempo inteiro. Eu ensino, inclusive, isso durante o evento, que é o processo de mineração passiva. Por que você viu as pessoas falando aqui, Jonathan, eu submetido do meu colega, do esporte, né? Parece tão simples, né? Jonathan, eu submeti de uma amiga minha de 4 milhões. Jonathan, já captei 100, 50. Por que será que elas estão conseguindo? Será que é mágica ou elas sabem alguma coisa que você não sabe? Entendeu? É isso aí, essa é a segunda opção. Exato. Então, o que eles É. sabem? E é isso que a gente ensina gratuitamente no nosso evento, tá? A gente ensina como é que você também consegue esses resultados para você. Claro, que eventualmente tem gente que quer continuar no conhecimento e, claro, quanto maior o teu nível de investimento no teu conhecimento, maior também vão ser os teus resultados. Hoje, eu e o David, a gente aprendeu depois de um certo tempo que investimento em conhecimento é o que há de mais valor em relação a qualquer uma outra coisa. E quando um dia a gente teve que decidir entre comprar um veículo de grande porte e pagar um conhecimento, adivinha o que a gente fez? A gente pagou o conhecimento. E o conhecimento depois trouxe recurso financeiro suficiente para comprar 5, 6 veículos daquele. Então, você começa a correlacionar isso de forma direta. Quanto mais um cresce, o outro cresce também. Então, quanto mais você tem conhecimento, mais você tem resultado. Quanto mais você aprende a ter remuneração, mais você começa a ganhar. Você primeiro aprende, depois aplica. Aprende, aplica, demora muito, a coisa se expande e naturalmente, você falou de 50 a 100 mil. Isso é um valor consideravelmente, tá? Claro, sem soberba, sem lero-lero, relativamente pequeno. Pouquíssimo, tá? Pois é. Porque dentro da minha mineração, inclusive, eu criei um propósito no início desse ano que eu queria fazer um teste.
Eu gosto de analisar as coisas, e aí eu gosto de enxergar recursos. E eu passei um período de 20 dias fazendo mineração de editais, encontrando editais abertos. Em 20 dias, eu encontrei quase 2 bilhões de reais em editais abertos. Um deles, um edital da Fiocruz, que estava disponibilizando 150 mil para cada um projeto, inclusive esse tipo que você está fazendo. Entendeu? Na área de E eu tenho isso, educação, né? inclusive, gravado. Eu tenho isso gravado no meu Instagram lá. Eu gravei esse vídeo mostrando o edital. Ou seja, essa é a primeira edição desse edital. O que vai acontecer? Será que teve projeto suficiente escrito? Será que sobrou recurso? Será que vai ter um outro edital? Então, o que isso me alerta? Opa, eu já sei que a Luciana tem essa ideia. Ou seja, se você entende que tem várias instituições que financiam projetos como o seu, você começa a se atentar para elas e monitorar elas. E vai chegar um determinado momento e vai chegar mesmo que vai sair uma oportunidade completamente similar ao que você está fazendo. E aí que o jogo começa a mudar. O que vai acontecer? Vai chegar um período que você vai capitalizar o seu projeto e você vai enxergar a necessidade de resolver outros problemas além desse da educação. Ou ainda, expandir mais isso que você já faz, que é o processo. Poxa, Jonathan, eu invisto, parabéns, você já tem uma pedrinha, uma joia guardada. Falam que cada vida que a gente ajuda, a gente ganha uma pedra preciosa lá no céu, Uma né? pedra para Então, coroa. parabéns, você já deve ter um baú, né? Mas só que enquanto a gente está aqui na vida também, a gente pode receber uma pedrinha também aqui, para viajar com as filhas, né? Para tirar umas férias, para... Imagina, você aprova um projeto para a região norte, por exemplo, Manaus. Aí, dentro do projeto, tem um pagamento de diária, de passagens, de hotel, para você vir fazer o trabalho para a região norte, que é o mesmo que você desenvolve no Rio de Janeiro. Quanto vale isso, né? Então, o quanto isso te traz de crescimento pessoal, profissional e fora a experiência de uma viagem com a família dentro dos projetos. Imagina, meu Deus. Você falou agora que respira os projetos, então imagina que é muito igual a mim, sabe? Se eu viajo para um evento de captação que eu vou estar ministrando, para mim é quase umas férias. É mais gostoso que as férias, porque eu estou lá fazendo o que eu amo fazer, sabe? Então, imagina que você tem um projeto, aprova uma outra região, vai para trabalhar, mas é umas férias para você, porque você está fazendo o que ama também. E muito bom, viu? Então, a solução, a partir de agora, cola na gente, tá? Você está inscrita no nosso evento que está rolando? Acredito que sim. Fiz todos os passos que apareceu para mim no Instagram, né? Eu já escutei você falando que são 3 dias essa semana, né? 3 lives gratuitas e se eu não estiver, eu vou estar. Eu vou procurar aqui. Acabando a live aqui, eu vou ver direitinho se eu já estou inscrita. Aqui, de qualquer forma, o David colocou o link de novo aqui no chat. Caso você tá ótimo. não esteja inscrita, tá? Sim, não vou perder não, meu Deus. E é isso, Luciana. Parabéns mais uma vez. E vamos com a gente, segue junto com a gente. Obrigada. Valeu, meus nobres. Então, por hoje, preciso jantar também, né? Que o restaurante do hotel fecha aqui. Foi um prazer estar nessa noite com vocês aqui. Para quem não se inscreveu no evento, se inscreva. Amanhã, às 7 horas, no horário de Brasília, eu tô lá no Instagram, numa live sensacional, novamente. Eu vou trazer um pouco mais sobre esse assunto aqui, mas eu vou mostrar uma perspectiva diferente. Amanhã eu vou mostrar coisas que eu não mostrei hoje aqui. Porque a gente é assim, é todo tempo exclusividade. Amanhã eu vou comentar mais sobre esse evento aqui, e eu tenho uma visão de estratégia. Não vou falar minha estratégia também, né? Mas eu vou mostrar uma visão que eu tive, e geralmente quando a gente tem uma visão, assim, a coisa começa a se desenhar de acordo com aquilo que a gente enxerga. Então, se você antecipa essas visões, você também vai conseguir muito recurso, vai se tornar um captador, uma captadora, e alcançar o primeiro milhão e ser muito bem remunerado ou remunerado por isso, tá? Um beijo para todos vocês, valeu pelo comprometimento de estar aqui nesse horário, e nos vemos amanhã, às 7 horas, para quem está inscrito no evento, na live de aquecimento. E na próxima terça-feira também temos esse aulão semanal aqui, tá? Às 20 horas, no horário de Brasília, no link que é mandado lá no grupo. Abraço, meus nobres, boa noite a todos e fui!